Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje nós estamos dia 14, é uma terça-feira, estamos vivendo a nossa semana, não é verdade? E agora nós estamos lendo esse livro interessante, bonito, do Antigo Testamento, chamado o Livro da Sabedoria. Nós vimos ontem, né, aquela colocação inicial. Hoje nós pegamos um trecho do capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 9. A primeira parte é uma coisa interessante, coloca uma questão. Por que existe a morte? Por que existe a morte? Não é? É um fenômeno biológico somente, mas por que existe a morte? Nos faz sofrer bastante. Você vive, né? E você sabe, você nasceu, já é condenado a morrer, né? Então, é uma condição humana. Por que existe a morte? E ele vai dar uma resposta. Ele vai dizer o seguinte: Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Portanto, como Deus é imortal, Deus é eterno, como nós sabemos, e nós somos criados à imagem de Deus. Portanto, Deus nos criou para viver, não para morrer. Portanto, a morte não vem de Deus. E aí? De onde vem a morte? Como é que a morte entrou no mundo se Deus nos fez para viver, não para morrer? E ele, então, o Livro da Sabedoria vai responder: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele se pertencem. Então, o que o Livro da Sabedoria coloca para nós? É uma frase assim, até meio esquisita, né? Quer dizer, só morrem aqueles que pertencem ao diabo. O que ele quer dizer? Ele distingue duas mortes. A morte, que essa nós todos por ela vamos passar, e a morte espiritual. Quer dizer, além da morte do corpo, a morte da alma. A pessoa, então, vai para a morte eterna. Então, o livro distingue. Então, fala, Deus nos fez para viver. A morte entrou por causa do diabo, que tentou nossos pais. Nossos pais caíram na tentação, e aí, então, descontrolou tudo e entrou a morte no mundo. Mas a morte, agora, ela só tem poder para aqueles que morrem presas aqueles que morrem presos, né, nas garras do mal. Quem morre, portanto, longe de Deus. E aí ele entra num trecho que nós já comentamos no dia 2, no dia de finados, que é justamente aquele: o que acontece quando a pessoa morre? O que acontece? A pessoa morre, acabou, desapareceu, e o Livro da Sabedoria vai dizer não. A pessoa, quando morre, se a pessoa foi justa, ela está nas mãos de Deus, está viva em Deus. Parece que morreram, mas não morreram não, estão junto de Deus. Então a gente lembra de alguns trechos, por exemplo, da vida de Jesus. Por exemplo, quando Jesus estava morrendo, estava o ladrão, os dois ladrões, né? E um ladrão se arrependeu, pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino. E Jesus disse para o ladrão: bom ladrão, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, quem entrou em primeiro lugar no paraíso foi um ladrão arrependido, né? Então, aqui nós temos: Jesus morreu, ressuscitou, o ladrão morreu. Como é que ele está no céu? A vida continua. Nós temos uma parte dentro de nós que é imortal. Nós chamamos de espírito, de alma, né? E o que vai acontecer? Nossa vida cristã, no Livro da Sabedoria, não chega nesse ponto, mas com Jesus revela para nós vamos ressuscitar. Então, seremos nós mesmos com a glória de Jesus Cristo. Portanto, veja só, a morte, ele não é o ponto final, porque Deus nos criou para a imortalidade, como diz o Livro da Sabedoria. Então, agora uma bênção para você, para sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar,
pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Olha, um abraço bem grande, hein? E até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.